Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas de qualquer maneira, meu nome é Azor Silva. Alguns de vocês já me conhecem no mercado. E o Daniel Neves, da Música e Mercado, me convidou para estar conversando sobre um assunto que é bem interessante, bem pertinente para vocês, que é o fluxo básico de uma gravação musical. Tá? Então, eu dividi esse fluxo em 4 partes diferentes. A ideia inicial era eu estar falando sobre esses 4, mas aí, discutindo com algumas pessoas, uma delas a minha esposa, concluímos que a melhor coisa seria não eu falar sobre cada um desses assuntos, né? Mas convidar pessoas especialistas nessa área para poder estar discutindo e passando um pouquinho do conhecimento deles. Eu sei que o tempo vai ser um pouco escasso, porque a gente não tem muito tempo para falar aqui, mas, de qualquer maneira, hoje a gente vai começar isso falando sobre captação, e quando vem a palavra captação, eu não lembro de nenhuma pessoa, nenhum nome melhor nesse mercado do que um dos especialistas em microfone que a gente teve aqui, né? Que está com a gente hoje, e eu conheço já de longa data esse cara aí. Então, eu vou pedir para o Cleman se apresentar e comentar um pouco, né? A gente bater um papo sobre essa questão de captação, porque ele vai falar com mais conhecimento que, obviamente, mas tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu fiz o meu curso básico de áudio no IAV com o Claret, e ele diz o seguinte, cara, as pessoas perdem muito tempo tentando corrigir um monte de coisa na mixagem, e tudo isso podia ser evitado você fazendo uma captação mais adequada, né? Mas agora chega de bater papo com vocês. Cleman, obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez, né? É um parceiro já de longa data. E seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Conecta Plus, um evento que é totalmente organizado pela Música e Mercado. E, mais uma vez, estou agradecendo ao Daniel Neves e ao Thiago pela oportunidade de estar aqui levando um pouco de conhecimento para vocês, tá bom? Com vocês, Cleman. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí e obrigado. A primeira coisa que eu ia fazer era exatamente essa, agradecer o convite. Obrigado, Aço, obrigado, Daniel, um prazer. Faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, só hoje com esse mundo moderno, só via Face, etc, né? Então, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer falar, né? Apesar do tempo curtinho, você vai me orientando aí quanto falta, quanto a gente tem para falar, né? E você pediu para me apresentar. Eu acho que uma boa maneira de eu me apresentar, já que a gente tem as nossas esposas e elas são muito sábias, né? Quando o pessoal pergunta para minha esposa o que eu faço, ela pede para assim, não fala você, ela fala para mim, fala você que eu não sei falar tudo que você faz, né? Então, e tem muito a ver com esse nosso assunto de hoje, porque a gente tem essas 4 etapas, quer dizer, que é a captação, a edição, a mixagem e a masterização, né? Então é muito legal, eu faço essas 4 coisas também, e tem esses outros colegas que vão falar sobre as outras etapas, né? Então, quando a gente pensa na captação, a primeira coisa é pensar lá no final, né? Quando eu estou começando um projeto, como eu também faço essas outras etapas, né? Então, o que eu quero lá no final? O que o trabalho precisa lá no final? Ou não é o que eu quero, às vezes, é o que o trabalho precisa. Às vezes, o conceito não é meu, às vezes o conceito é do músico, do cliente, de quem quer que seja, né? Então, é bem o que você comentou agora há pouco, né? Por que não gravou diferente lá atrás, né? Eu já falei isso para a produtora. Eu queria o som da bateria assim. Falou, então, por que a gente não começou? Por que você não me falou isso lá no começo? Que a gente teria usado outra bateria, ou outro baterista, ou outra microfonação, né? Então começa lá do começo, né? E indo para o final da história, o pessoal acha que masterizar é fácil, é só comprimir e equalizar. Não é nada disso. Faz uns 6 anos que eu resolvi entrar de cabeça nessa história de masterização, né? Um pouquinho mais, 6 ou 7 anos, uns 7 talvez, e eu demorei 4 para entender o que era masterizar. O pessoal acha que é só ter um bom ouvido, não, masterizar é um outro mundo, e a gente como técnico, como engenheiro de gravação, aprende a dividir o cérebro da gente, né? Então a gente fala que técnico de gravação ouve com 2 ouvidos, que você pode estar aqui mixando, olhando para trás, batendo papo com o produtor, opa, tem um clique aqui.
Como é que o cara tá... Então a gente aprende a dividir o cérebro, né? Uma coisa que com os anos de profissão você faz. Legal. Então realmente você tem que tirar a cabeça de mixador para masterizar. É uma outra cabeça. Então demorei 4 anos, agora eu entendi o que é esse negócio. Então uma coisa boa desse processo é que a gente sabe o que vai acontecer lá para o final, né? Então, por exemplo, quando eu gravo orquestra, às vezes eu sou bastante questionado da maneira que eu coloco os microfones. A Karen até me entrevistou outro dia, ela percebeu uma frase que eu falo sempre, ela até botou esse nome na entrevista, na live, né? Falou assim, pense como um microfone, que realmente é isso, né? Você tem que entender como é que o microfone está pensando, como é que ele está olhando aquilo, como é que ele pensa sobre aquilo que ele está vendo ali, né? Então, você tem que pensar com o microfone e falar, mas às vezes tem umas coisas não muito ortodoxas que eu faço, umas captações muito diferentes, tem uma novidade aí que é uma coisa que a gente foi desenvolvendo com os anos do Festival de Jazz de Manaus, que é uma microfonação de piano, que eu estou até apelidando de CZ, né, que é meu inicial Mic Technique, porque ninguém nunca tinha feito isso. E aí o Bo Stenson, que é pianista da SM, veio, gostou, falando, pode manter assim, né? Então, é uma coisa, os microfones estão tão perto do piano, mas tão perto que uma vez o bordão vibrou um pouco mais e pegou no microfone. Uau. É impressionante, com 2 microfones BK, o DPA 4011, você com eles colados, você ouve o piano inteiro por igual. E pode botar uma bateria, um amplificador de baixo do lado do piano, né? Trio básico de jazz, todo mundo colado, né? Se escutando acusticamente, que não vaza, pode abrir monitor, pode abrir fone, que não tem problema, não vai vir o mundo inteiro dentro do piano. Eu já passei para alguns amigos no mercado, eles adoraram. Então, o negócio também é sair inventando, né? Já inventei umas coisas malucas por aí, em captação. Isso que eu acho interessante, né? Assim, na captação, eu vejo que é onde você tem mais poder de criação, onde você tem mais liberdade, na verdade, de criação. Por quê? As pessoas esquecem que qualquer instrumento, vamos pegar um violão, tá? Então, assim, você tem o som do violão, que sai de dentro da caixa dele. Você tem o som do violão, que está em harmonia com as cordas dele. Você tem um som do violão da caixa ressonando no local onde ela está. Então, dependendo do tipo de microfone, do tipo de posicionamento do microfone, né, você vai ter o mesmo violão com o mesmo músico, mas com um som diferente. Uhum. E isso que você está falando, eu acho que é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, né, que, pelo menos na minha visão, eu acho que tudo bem, existem as posições padrões de você colocar o microfone, tá? Então, você vai gravar uma bateria, você vai colocar um no bumbo, ali próximo na saída do bumbo dele, você vai colocar... Que é o lugar que eu não ponho microfone. Eu falo para todo mundo que o mundo desaprendeu a gravar bumbo, para mim esse é um dos piores lugares para botar o microfone. Mas continua, por favor. Eu tenho um exemplo interessante, porque assim, quando a gente fala de bateria, uma vez eu vi não me lembro qual foi a banda, a música, mas eu me lembro que o cara tinha mais de 18 microfones na bateria. O cara microfonava, você tinha um microfone no contratempo, o chimbal, ou hi-hat, o que quer que seja, você tinha um em cima de cada caixa, né? O tom, surdo, você tinha na caixa, você tinha um para pegar a pele e o outro para pegar a esteirinha embaixo. Às vezes tem 2 para o lado de cima, né? E aí, assim, fora o microfone do bumbo, você tinha um que estava colado na boca, o outro estava mais um metro de distância, e aí você tinha depois um par de 414, se não me engano, fazendo o over dos pratos. Beleza, tá esse monte de microfone. E eu já acho o 414 super espirrado para pratos. E aí, uma vez, eu ouvi uma bateria gravada, pasme, com 2 microfones no lugar desses hi-hats, em cima dos pratos. Cara, eu não acreditava. Com aqueles microfones bem posicionados, eu ouvia a bateria inteira. Eu ouvia os pratos, eu ouvia o surdo, eu ouvia as caixas, eu ouvia o tom, eu ouvia o contratempo, o hi-hat, o que quer que seja.
o bumbo, né? E assim, todos eles em harmonia. Então, olha, a gente tem uma questão aí que eu acho que pelo nosso pouco tempo aqui, eu acho que é importante falar, que eu falo sempre, tem o maestro Rui Carvalho lá de Manaus, ele falava, você fala muito nisso, que é conceito. O que você quer disso aí, né? Então tem alguns exemplos, por exemplo, às vezes eu faço PA, por exemplo, de orquestra, eu ponho um microfone na bateria, um só, acabou. Porque se eu vou querer recriar a imagem, eu acho que é um erro você começar a abrir prato, não, eu quero a bateria ali naquele ponto onde ela está no meio da orquestra. E às vezes até para gravar, dependendo do tipo de música que está sendo feita ali, às vezes eu ponho dois, às vezes precisa de um reforçozinho no bumbo mesmo, né? Porque senão o bumbo, numa sala de concerto, ele vem qualquer coisa, né? Ele vem, parece um banheirão, né? Então às vezes você precisa botar um pouquinho, né? Às vezes eu ponho 3, dependendo do programa, né? Já é muito, né? Mas todos basicamente vão estar em mono, numa posição da orquestra. Às vezes eu ponho um pouquinho para lá, só para dar um charminho, mas se você tanto faz, você tira tipo um pontinho, 2, só para dizer que fez, porque não vai fazer diferença na imagem, né? Aí tem um caso também interessante, que a gente estava gravando uma bateria, era um disco que ficou meio audiófilo, assim, era um disco da Eugênia Melicastro, gravado com super cuidado. E eu falei, não, vamos botar só 3 microfones aí, 2 overs e o bumbo. Não, o pessoal ficou com um pouco de medo, não sei o quê. Tá bom, o microfone é do jeito que vocês acham, pode botar. Botaram mais 8 ou 9 microfones, a gente acabou acho que com 12 ou 13 ou 14 microfones na bateria. E no final da mixagem usou só os 3 mesmo, porque você já tem a cabeça do que você vai querer lá no final, né? Então tem uma grande diferença, você falou o exemplo do violão, eu acho ótimo, uma prática super comum, o técnico de estúdio entra, põe o microfone no violão, já entra no estúdio e começa a equalizar. Ele nem ouviu o violão do cara ainda. Ele nem sabe por onde aquele violão emite o que ele quer. Então, às vezes, o violão emite ali no alto, para cima da boca, né, perto do braço. Às vezes, ele emite pelo lado de baixo, embaixo do cavalete. Às vezes, ele emite... Então, como é que cada violão emite um pouco diferente, né? E se você está com uma captação próxima, você está pegando aquela emissão. Sim. Então, eu falo, às vezes o pessoal acha isso, eu falo, toca para mim um pouco. Eu escuto de longe, eu entendo o som do cara, eu separo o som que está ali do som acústico, né, o quanto o ambiente está influenciando no som, né? Você começa a entender o que é o violão, o que é o ambiente, que os dois estão juntos, né? E aí coloca os microfones na posição que você acha mais legal para aquele trabalho, né? Então, por exemplo, num trabalho de pop, uma mixagem de pop, o pessoal põe o microfone e depois vai equalizar, vai botando o plugin, legal, o som ficou legal. Então, o processo de mixagem faz parte do processo de chegar no som. Mas em música clássica, não. O som do violino do cara é aquele som que está lá. Então, é aquele som que você quer. Como é que você vai fazer para chegar? Aí já entra naquela questão de purismo, que tem gente, não pode mixar, não pode equalizar, não pode comprimir, não pode fazer nada. Eu falei, não, você trocou o microfone dele pelo irmão dele, já mudou tudo. Você trocou o cabo, já mudou. Então, purismo para mim é ter o som do violino, de novo, naqueles 2 papeizinhos que são os alto-falantes, ou outro material que seja, de novo parecendo que é o violino que você gravou. O que você faz no meio, aí é outra história para mim, né? E no caso da bateria, por exemplo, em estúdio eu uso muito esse... Ó, aqui, eu estou roubando aqui, ó, vou mostrar para o pessoal, tá vendo aqui, ó? Opa! Tem um Bruel 4011 aqui para pegar minha voz. E esse cara é o que eu uso no piano, e é o cara que eu uso também muito para fazer over de bateria. E uso também muito Bruel, ou DPA, né, hoje, 4006. Na hora que você abre os 4006, o pessoal fala, não é possível, não precisa nem do microfone do bumbo, né? Então, é exatamente a situação que você contou. Às vezes não precisa, só aqueles 2 microfones já resolvem toda a bateria. E às vezes, aí de novo é conceito, né? É como eu falo, vai gravar um surdo de samba com o som do surdo que está lá. Não é esse o timbre. Se você põe lá 2 Bruel 4006, faça um som de surdo igualzinho ao surdo. Não é isso que eles querem. Eles querem aquele som de SM58 ou qualquer coisa que o vale encostado ali preso no... É esse o timbre que se quer. Então não adianta você fazer uma coisa, fica melhor. Não é melhor. É outro timbre, né? Então, você precisa entender tudo isso, né? É complicado isso, né? Desculpa, só para terminar aqui, que me veio uma coisa aqui na cabeça, Astro, me dê licença mais um minutinho.
Às vezes, por exemplo, até quando eu estou masterizando e eu não conheço o trabalho, às vezes eu não estou em contato com o cliente, às vezes eu estou em contato com o produtor, com o técnico, e falo, como é que é esse cara? Como é que ele é? Eu começo a entender a pessoa, o trabalho, ou às vezes buscar, se é um cara que já é estabelecido no mercado, buscar informações sobre ele. Então já sei para que lado eu devo ir. Né? Então isso é importante também, né? Às vezes tem que conhecer a pessoa para fazer o trabalho direito. Não, eu acho que uma coisa importante que você comentou, que a gente já falou algumas vezes, né? E isso foi um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás. E eu acho que é o que falta hoje em muita gente na hora que vai gravar uma música, né? Que é a questão do conceito. Eu acho que mais de qualquer outra coisa, uma vez que você saiba o que você quer, né? Então, assim, você como músico, uma coisa que eu sempre bati muita tecla nisso quando eu estava na Digi, né, que eu participava de alguns eventos, algumas participações que eu fiz aí pelo Brasil, e uma coisa que me incomodava muito era ver muitas vezes o próprio músico não sabe o som do instrumento dele, né? Então eu falo, peraí, mas se você que é o instrumento, você que é um músico, se você criou a música, se você é quem vai tocar a música, não sabe o som do seu instrumento, você está esperando que o técnico de som vá saber isso, né? É uma coisa meio complicada. Então, assim... Pode ser, pode ser. Você tem que entender, e para vocês, né, que vão fazer a captação, que vão fazer a edição, mixagem e tudo mais, é importante entender o músico, desde que o músico se entenda, né? E ele saiba o que está fazendo. Então... Mas isso é uma questão antiga, não sei se você se lembra, a gente até levantou isso numa ES, eu levantei essa questão de diferença entre músicos e técnicos, né, que isso é um choque, né, aí falei com o Alex Lameira, ele falou, não, eu vou falar com o pessoal da ES, tal, levantou uma palestra, eu, Roncone, Conra, porção de gente, né, e isso sempre é um problema, músicos e técnicos, né. E aí você tem uma outra questão que eu comento muito com o pessoal, você tem dois tipos de ouvido, e às vezes a pessoa tem os dois ao mesmo tempo, que é o ouvido do músico e o ouvido do produtor, ou do técnico engenheiro. Então são dois ouvidos bem distintos, né? É um caso muito comum, quando eu gravava muito heavy metal lá no início, o cara, não, põe mais guitarra, mais guitarra, mais guitarra, e você vê que não tinha jeito aquele negócio, né? E teve uma hora que você ouviu uma vozinha lá, põe mais baixo, põe mais baixo. Quem falou põe mais baixo, o baixista. Bom, dali a pouco, cara, era analógico, na época, pegava meus braços assim, baixava todos os faders na mesa ao mesmo tempo, todos. Mas você estragou aqui, não dá, gente, não tem mais para onde ir, os faders estão tudo em mais 12, não tem mais para onde ir, vamos começar de novo, né? E aí acontece o seguinte, aí chegava uma hora que eu usava sempre a mesma técnica, eu falava assim, pega aquela referência que vocês me mandaram. Aí pegava, botava a referência para tocar. Agora, presta atenção. Presta atenção na bateria. Ok, olha a mixagem onde está a bateria. Agora, presta atenção na guitarra. A guitarra está acima ou abaixo da bateria? Aí o cara fala, nossa, é verdade, a guitarra está mais baixa que a bateria. Eu falei, pois é. Só que na cabeça dele, na questão da sensibilidade musical dele, ou da atenção dele, ou realmente o que ativa as células de prazer, a guitarra é gigante para ele, e não é, a guitarra às vezes é menor. Então é muito diferente o ouvido do músico, por isso que tem que ter às vezes um produtor. É o que você falou, que às vezes o músico não sabe o som dele, às vezes ele não sabe mesmo. Às vezes é o produtor que tem que saber o som dele. Ou então, outros casos que eu já peguei algumas vezes, você está com grandes regentes, grandes maestros, etc., né? E aí você pergunta para ele na mixagem, né? E às vezes música clássica não tem muita mixagem, né? Mas você pergunta, maestro, é isso? Os violinos, por exemplo, é esse? Está correto? Ele fala, ele não sabe. Porque ele não tem o ouvido treinado para ouvir o som da orquestra através de alto-falantes. Ele tem o treino para ouvir lá acústico. Então, às vezes, ele não sabe te dizer se está bom, se está ruim, se está certo, está errado, se está de acordo, se não está. Então, são treinamentos auditivos, né? O que eu falei, se você tem as duas coisas, se você é técnico, produtor e músico também, né? Então, é muito legal. Por exemplo, numa coisa de música clássica, às vezes eu estou com uma dúvida, eu nem me pergunto para o maestro. Eu vou lá, abro a partitura, né? Que eu sempre peço a partitura. Às vezes, na gravação, eu que produzo com a partitura, né? E você vai ver lá na partitura o que está acontecendo ali. Então tá, essa nota aqui está errada, essa nota aqui está certa, essa nota aqui não. Essa frase aqui é uma frase de
é uma espécie de solo, é um contracanto, ela tem que aparecer mais, né? E o maestro vai ouvir tudo isso, um técnico às vezes não. Então é bom. A vantagem de você ser técnico, músico, né? Bom, eu era daqueles loucos, você sabe disso, Astro. Já te contei isso, eu estudava de 8 a 12 horas por dia, todos os dias, durante anos na minha vida, música, flauta, eu estudei um monte de instrumentos, né? Então isso, hoje, isso traz uma carga muito boa para o trabalho. E eu falo para todo mundo, o pessoal pergunta, e outro dia num post, o pessoal pergunta, como é que vocês afinam os seus ouvidos? Falei, todo dia que eu chego no estúdio, se possível, eu vou escutar uma referência que é minha, né? Se dá tempo, né? E a melhor maneira de afinar, não importa se você só grava música eletrônica, vai lá na sala de concerto municipal, na Sala São Paulo, Teatro São Pedro, onde quer que seja, aqui em São Paulo, por exemplo, Teatro do Rio de Janeiro, Teatro da Paz, tanto faz, né? E vai escutar música acústica, sem amplificação, ao vivo, jazz, música acústica. É aí que você vai afinar seus ouvidos para qualquer tipo de música. Você pode não gostar. Às vezes minha esposa fala, nossa, mas você está escutando isso? Eu falei, estou aprendendo. Escutei um outro negócio, um funk carioca, né? Eu não vou citar aqui, né? Cara, aquilo musicalmente para mim é muito, tem pouca música ali, né? Mas, cara, eu comentei isso, falo, cara, essa produção é muito bem feita. Isso aqui foi feito na gringa, isso aqui é produtor não sei o que lá que produziu essa cantora aqui. Você fala, tá explicado, porque você vê que realmente o negócio é muito bem feito. Então não tem que ter esse ranço, né, de música A, música B, música C, música boa, música ruim, música de verdade, não tem esse ranço, né? Então a gente vai aprendendo. Eu tive o privilégio de trabalhar com todo mundo, todo tipo de música já, né? Até outro dia passei por uma entrevista, o cara falou, como é que é o seu som? Eu falei, não, eu não tenho um som. Quem tem o som é o conceito, é o cliente, é a música que está lá que tem o som. É a partir daí que eu vou captar de uma determinada maneira, ao mixar ou finalizar, né? Principalmente captar, né? E acho que falando de captação, tem duas coisas muito engraçadas que sempre acontecem. Eu não sei se a gente ainda temos tempo, Astro, para falar um pouquinho. A gente tem uns 2 minutinhos aí. Tá bom. Tem duas coisas que sempre acontecem em gravação de... Sempre não. Não vai acontecer com a Orquestra Heliópolis, que os meninos lá são bons, são sangue nos olhos, né? E eles estão muito disponíveis a fazer o que você precisa, né? Então, sempre, em 99% dos casos, os trompistas vão reclamar que o microfone da trompa está no lugar errado. E em 70% das vezes, os baixistas da orquestra vão tirar o microfone da posição. E é verdade, porque... Aí você vê perfil, né? Por que o cara escolheu o baixo? Geralmente baixistas são caras mais legais, mais amistosos, aqueles caras mais amigos, que sabem que engloba, que estão em vários grupos e tal. Então o que ele faz? Você às vezes põe o microfone no primeiro baixo, só para dar um pouquinho de foco, às vezes, para abrir um pouquinho daquele microfone, né? E aí ele não sabe, mesmo músicos experientes, que o som não está lá, que o som está naqueles 5 microfones que estão lá a 4, 5 metros de distância deles, os microfones principais, o Decatri, ou que seja, né? Não é dali naquele microfone que está o som dele. E né? E aí o que ele faz? Ele tira o microfone que está apontado para ele e a põe entre ele e o companheiro distante dele. E aí não vai rolar nada, né? Vai pegar som do fundo da sala, né? Que aí você usa microfones mais direcionais, né? E os trompas sempre vão reclamar, não, mas o som da trompa sai por trás. Eu falo assim, tem alguns músicos que são mais próximos, você responde assim, não, olha, o som da trompa sai por trás, então por que você não toca de costas? Né? E o som da trompa que a gente quer não é aquele som que está lá atrás, é o som que sai pela frente da trompa, é o som que vai estar em outro lugar, né? Ou então quando eu estudei clarinete, meu professor ele falou, você é músico, você toca um pouquinho. Eu nunca tinha estudado, eu toquei fiei na boca. Ele falou, olha, você tem uma memória musical muito boa, seu timbre está muito bonito, mas o timbre não é esse. Esse é o timbre que você ouve lá no público. Para o timbre que você ouvir lá no público chegar lá, você tem que tocar assim, é um timbre meio de som de pato. Falei, eu tenho na orquestra a possibilidade de ouvir o som do meu companheiro de naipe aqui do meu lado e ouvir ele lá na plateia. Então eu sei o que ele faz aqui para chegar lá de uma determinada maneira. E aí que começa uma outra história em captação e microfonação, porque você tem microfone perto e você quer aquele som lá de longe. E aí o negócio... Aí a gente fala mais... 3 dias só sobre esse quesito. Eu imagino, cara, eu imagino. Como está acabando o nosso tempo, deixa eu te pedir uma dica para um pessoal que
tá começando agora, ou que já tem algum tempinho, mas ainda não tem tanta experiência, o que você daria de dica para eles em termos de microfonação? Por que eu estou te falando isso? Assim, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu aprendi que o melhor microfone não necessariamente é um microfone de $5.000, né? Não usa o cabo Mogami, hiper, super, mega blindado, e também não vai utilizar o pré-amplificador de mais $10.000. Então, eu já vi coisas sendo muito bem feitas com SM58, como você mesmo falou, né? E tudo uma questão, talvez, eu acho que de conceito, de estilo e também de percepção. Então, que dica que você daria para uma pessoa que está começando ou que já está há algum tempinho, mas ainda não tem tanta experiência quanto vocês, para poder trabalhar de uma maneira adequada e obter um bom resultado sem atrapalhar tanto a mixagem quanto a masterização? Bom, a primeira coisa que eu digo é sempre tem que ter uma boa referência. Assim, metade do som está em acústica e em elétrica, não está em equipamento, né? Então, se o cara não tem condição, pelo menos tem um bom fone, né? Tem vários fones com custo bom do mercado que são bastante confiáveis, né? Primeira questão é ter referência. Legal. E depois que ele tem a referência, ele pode brincar. Por exemplo, no começo eu não tinha microfone, eu tinha 3 microfones da Lesson, depois que eu fui ter um SM56, então eu tinha locuções importantíssimas para gravar, eu gravava com 57, que era o melhor microfone que eu tinha, né? E é o microfone da Ilha Deserta, que microfone você levaria? Levaria um 57, não levaria meu 47, ou meu Soundfield Mark V, ou sei lá, eu levaria um 50, porque ele resolve tudo, ele pode não ser o melhor para tudo, mas ele resolve tudo e é bom, né? Então tem um truque de você botar o 57 aqui, que você põe o anti-puff na frente para o cara não ver o microfone. Isso a gente foi descobrindo também com o tempo. Aí você tira assim e aponta para a orelha, a parte de cima da orelha do cara. Não aponta para a boca dele. Põe mais alto um pouquinho e aponta para a parte de cima da orelha dele. Cava ali no equalizador pelos 700, uma compressão esperta, e fala, nossa, legal esse seu Neumann, né? Então, experimentem, a coisa é, experimentem, né? Por exemplo, se eu não me engano, muitos discos do Thriller, muitas vozes do Michael Jackson no Thriller foram gravadas com 57, né? Então, você não precisa falar, gente, eu sempre falei isso, essa coisa de analógico, digital, pizza de calabresa, mussarela, você já me ouviu falar isso muito, Astor. Palmeiras, Corinthians, isso não é meu estilo, senta lá e faz acontecer o som, né? Uma dica é sempre experimentar. Eu sempre experimentava, por exemplo, você está numa gravação onde você tem tempo, por exemplo, você sabe você não tem tempo, põe no básico que você sabe que vai funcionar. Agora, se você tem tempo, por exemplo, pegava os microfones da bateria, mudava um pouco as posições deles. Eu tirava da posição que eu sabia que ia funcionar, né? E aí você ia lá ouvir não deu certo, né? Aí você falava para o cliente assim, só um momentinho que eu vou mexer na posição do microfone. Você vai lá e volta. Então, cada dia de gravação, cada dia de captação, você faz uma pequena experiência diferente. Pô, tem um caso super interessante para a gente encerrar aqui. Estavam gravando a Titane ao vivo, lá em Ouro Preto, e eu estava no palco, e o outro técnico estava lá na unidade móvel. E aí eu brinco do que eu falo da técnica do oftalmologista. Isso é uma outra técnica muito legal para usar em áudio, né? Uma vez um guitarrista chegou para mim e falou assim, eu queria o som da minha guitarra mais acetato. Eu falei, caceta, o que é guitarra acetato, né? Eu não faço mais. Então, o que você faz? Depois assim, é aqui ou aqui? É esse. É esse ou esse? Não, é o anterior. É igual quando o cara vai fazer... Então, você vai, tanto como posição de microfones, ou com equalização, ou com o que é que seja, você vai achando o caminho, né? E a gente fez isso nesse... Isso é uma coisa que eu façsso muito, né? O som mais acetato, eu fui descobrindo o que o cara entendia por acetato. É isso ou isso? Aí você vai triangulando, opa, é isso. Aí você não sabe, você tem milhares de lados para você chegar no som acetato. E será que acetato para mim é acetato para ele, né? Deixa eu só... É que você faz isso sem ter que usar um equalizador. Apenas posicionando o microfone no lugar certo. E se falando de captação, às vezes o microfone não aceita muito ser equalizado. Né? Nas gravações de orquestra, porque a gente faz para a Globo, Velho Chico, Dois Irmãos, Jornal da Globo News,
várias novelas que a gente fez, né, com a Heliópolis, Tim Rescala para a Globo. Outro dia estava numa palestra sobre isso. Eu falei, dá uma olhada nos microfones do coro. Ah, que microfones são esses? São microfones chineses de R$60. Eu gostei deste microfone para coro infantil. E é esse que eu uso. Hoje eles custam mais, hoje eles custam, sei lá, R$500, R$300, não sei. Não sei quanto custa, mas eu paguei R$60 cada um, né? E é bem interessante. Então, nessa gravação ao vivo, o técnico, porque a gente não tinha câmera naquela época, eu falei aqui ou aqui, aqui ou aqui, aqui ou aqui, aqui ou aqui, aqui. Falou, para aí, tá excepcional o som. Sabe onde o microfone parou? Imagina o violonista tocando, o corpo acaba e sai o braço assim, né? Uhum. Cara, aqui, em cima do braço, do lado do corpo, apontado para o braço. Ali, com KM184, estava um sonzão do instrumento. A sorte é que a gente tinha o Gilvan de Oliveira, que é um super violonista, um cara super... E ele conseguiu gravar assim, cara. Não podia se mexer. Imagina o microfone naquela posição, não permite o movimento do cara. Uhum. E ele gravou assim, cara. Gravou ao vivo da Titânia em Ouro Preto, que para quem tiver interesse em ouvir, o microfone está naquela posição. Ah, que legal. Não tem fórmula, gente, né? Tem conceito. Meu amigo Cleman, cara, eu sei que dá pra gente ficar aqui batendo papo a eternidade toda, porque assim, você tem muita história, eu te conheço já há muito tempo. Só posso já passamos muitas coisas juntas, algumas maluquices junto, né? Isso é uma grande verdade. Eu, nesse momento, só posso te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua amizade e por estar atendendo mais uma vez o meu pedido, né? E já foram tantos, vou começar a colocar na conta aí. É um prazer. Então, eu só tenho a te agradecer aqui. E, cara, de novo, bicho, continua trabalhando com essa linha, com essa tua vibe, que sabe que você é um cara excepcional, sensacional, não só como profissional, mas como pessoa. Eu te conheço, você, tua família, e assim, o que você é na frente da câmera, você é por trás. Enfim, cara, apenas agradecer e muita gratidão por ter você como um amigo, tá bom? Eu fico até sem jeito aqui, obrigado, muito obrigado. Gente, a gente termina aqui a parte de captação. Na próxima eu vou estar chamando a Karen, que vai estar falando um pouquinho mais sobre a parte de edição. Tudo bem? Até já.